Primeiro, o cara resolveu investir em carros movidos a baterias elétricas. Depois, achou por bem aplicar alguns bilhões de dólares para que seus foguetes transportem astronautas e turistas ao espaço. E aí, nesse mês, Elon Musk resolveu comprar o Twitter. Elon Musk comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares. O bilionário disse que liberdade de expressão é o pilar de uma democracia funcional e o Twitter é uma praça digital onde os assuntos vitais para o futuro da humanidade são debatidos. Ele prometeu dar transparência aos algoritmos, combater o disparo de mensagens por robôs e autenticar todos os humanos que usam a plataforma. A empresa, que hoje tem milhares de acionistas, passará a ter o capital fechado. Você já pensou o quanto que esses planos de Musk podem ser polêmicos? Quando o homem mais rico do mundo fala em liberdade de expressão, ele também afirma que a moderação do que é dito e discutido no Twitter ficará para trás. Isso em um mundo no qual a proliferação das notícias falsas e dos discursos de ódio ganha força e é impulsionada por líderes políticos. E agora especula-se, inclusive, que Musk poderia restaurar a conta do ex-presidente Donald Trump, banido por incitar a violência que levou à invasão do Congresso americano aqui no ano passado. Por isso mesmo, governantes em diferentes continentes estão preocupados e aceleram o debate sobre a regulamentação das redes sociais, como é o caso da Europa. O prefeito lá de Londres, o Sadiq Khan, ele resumiu bem a situação. Ele disse assim, olha, liberdade de expressão é vital, mas não significa um passe livre para o ódio. Discurso de ódio online bota lenha na fogueira do preconceito e leva à violência trágica e terrível no mundo real. Não custa lembrar, né? O próprio Elon Musk tem um histórico de silenciar quem fala mal dele e bloquear seus críticos nas redes sociais. Afinal, o Twitter já pertence a Elon Musk? Ele comprou a plataforma para ter lucro ou relevância política? E como os planos do bilionário afetam o debate sobre liberdade de expressão e sobre o discurso de ódio nas redes sociais? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter Bruno Rosa e com o pesquisador Davi Nemer, professor do Departamento de Estudos de Mídia da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Fique com a gente. Bruno Rosa, já dá para dizer que o Twitter pertence ao Elon Musk ou ainda há um caminho a percorrer? Digamos que o Elon Musk conseguiu finalmente colocar os pés dentro da empresa. O primeiro passo foi ontem com a aprovação do Conselho de Administração da companhia, que estava ali já entre a cruz e a espada, mas finalmente conseguiu aprovar, né? Cedeu as pressões e aprovou ali a proposta de negócio que o Elon Musk tinha feito. Claro que a partir de agora há uma série de passos ainda, todo um processo formal de venda de ações por parte dos acionistas. O negócio deve ser concluído ainda nesse ano, precisa da aprovação formal dos acionistas da empresa, também dos órgãos regulatórios. Musk está pagando por ação pouco mais de $54. Esse valor é 38% superior ao preço da ação em 1º de abril. Mas o fato é que Elon Musk conseguiu agora entrar na empresa, né? Nesse processo de caminhada dele de se tornar aí o dono de uma das maiores redes sociais do mundo, né? Pelo menos uma das redes sociais que tem a maior relevância entre os usuários aí nos diversos países em que opera. Ô Bruno, e como é que o Elon Musk vai financiar essa negociação? Porque até para o homem mais rico do mundo, $44 bilhões é muito dinheiro, né? Carol, essa é uma operação bilionária de $44 bilhões. Então, até para um homem do tamanho financeiro do Elon Musk, não é uma operação tão simples, né? É uma operação que tem que ser feita em etapas, tem que ter toda uma preparação e provavelmente isso leva tempo, né? Então, o que o Elon Musk informou à CVM americana, que é a SEC, a Security Exchange Commission, ele definiu basicamente algumas coisas, né? Primeiro, ele falou que vai
obter, né, que já teve um acordo ali firmado com o banco americano Morgan Stanley, de pegar 25,5 bilhões de dólares. Né, seriam 2 empréstimos, um de 13 e outro de 12,5 bilhões de dólares. Então, quer dizer, daria aí 25,5 bilhões de dólares. Aí já se resolve, em tese, metade dessa operação de compra do Twitter. A outra parte, o Elon Musk disse para os acionistas do Twitter, através do Conselho de Administração, e informou ao Securities Exchange Commission, que usa 21 bilhões de dólares de sua fortuna pessoal. Claro que ele ainda não detalhou como vai ser isso, como ele vai oferecer esses 21 bilhões de dólares de sua fortuna pessoal para completar essa operação. A gente ainda não sabe esse detalhe, mas a gente sabe que ele tende a se desfazer de parte aí de seu patrimônio. Quando a gente olha o tamanho dos ativos do Elon Musk, a gente sabe que os 2 principais ativos que ele tem são as ações da Tesla, né? Ele tem cerca ali de 17% da companhia, né? Lembrando que essa companhia é avaliada em $1 trilhão, né? Uma empresa que está liderando um pouco essa corrida dos carros elétricos, né? E trazendo todo esse tema de sustentabilidade para o setor automobilístico. E, além disso, a gente tem aí a SpaceX, né, que é uma empresa aí que está também, mais uma vez, assim como a Tesla na área de carros elétricos, está guiando um pouco e definindo aí os rumos desse novo mercado aeroespacial, de levar o homem para o espaço, que também tem ações lá, é o fundador, o principal acionista. Então, a gente sabe que ele vai fazer alguma coisa nesse sentido de se desfazer de parte dessas empresas, ele pode dar ações em troca para os acionistas, enfim, ele está nesse momento que os analistas dos Estados Unidos me falaram, é que o Elon Musk está nesse momento criando essa operação financeira junto com bancos, né? Não só o Morgan Stanley que vai financiá-lo, mas um conjunto de bancos aí para fazer toda essa operação triangulada. A gente sabe que 44 bilhões de dólares é muito dinheiro, mas a gente também não pode ser ingênuo de achar que ele vai ter muita dificuldade para ter esse dinheiro na mão, né? Um homem como Elon Musk, a gente sabe que tem uma fila de bancos aí no mundo inteiro dispostos ali a ajudá-lo e apoiá-lo numa operação financeira, né? A saga dele com o Twitter começou no início desse mês, quando o bilionário comprou 9,2% das ações da empresa e se tornou o maior acionista. Logo depois, começou a campanha para virar o dono. Agora, Bruno, conta pra gente como funciona essa situação de transformar uma empresa de capital aberto, no caso o Twitter, numa empresa de capital fechado. O Twitter era uma plataforma, virou uma empresa, essa empresa virou uma empresa com ações na bolsa e agora o Elon Musk diz, eu tenho dinheiro, eu vou comprar as ações de todo mundo e vou fechar o capital dessa empresa. O que isso quer dizer? Os analistas são enfáticos em afirmar que quando uma empresa como o Twitter deixa de ter as ações negociadas em bolsa, né? Ou seja, uma empresa de capital aberto, e passa a ser uma empresa de capital fechado, a transparência acaba sendo menor. Não adianta, porque a empresa de capital fechado, ela não é obrigada a informar determinadas questões, sobretudo as questões financeiras, as questões dos investimentos, uma série de questões envolvendo aí gestão. Então, assim, há uma menor transparência. Em último caso, a empresa divulga o que quer. Né? Claro que quando a gente olha para o caso do Twitter, e agora quando a gente vê todas essas discussões envolvendo a questão da disseminação das notícias falsas com as chamadas fake news, agora a gente vê toda uma discussão ganhando força no mundo inteiro sobre liberdade de expressão. Os governos, eles estão criando uma série de regras, né? A União Europeia, por exemplo, recentemente, alguns dias, criou leis e está aí apertando essa legislação para que as empresas, as big techs, né, onde o Twitter está inserido, por exemplo, eles sejam responsáveis ali em ter esse controle do que pode, do que não pode, de serem responsabilizados por essa disseminação das notícias falsas. Então, apesar do Twitter, quando ela ter o capital fechado, a gente sabe que as intenções ali do Elon Musk também não vão ser tão fáceis, né? Vai ter muita pressão, né? O próprio governo americano, o Congresso americano está querendo criar uma legislação agora de criação de uma nova agência reguladora para impedir aí a disseminação de notícias falsas.
Não adianta só fechar o capital e achar que está tudo ok, que eu vou fazer o que eu quero. Não vai ser bem assim. Do ponto de vista financeiro, realmente ele pode ter ali uma série de menor obrigatoriedade de divulgação de dados, investimentos. Mas do ponto de vista ali prático, a regulação ela pode ser apertada. O que os analistas vêm falando é que ele quer fechar o capital da empresa para tentar avançar nessa agenda, mas os governos já estão um pouco ligados nessas intenções e sabem que precisa, de fato, agora apertar essa legislação para o negócio não ficar cada vez mais frouxo e sair do controle. Ou seja, Bruno, o que o mercado enxerga nessa movimentação do Elon Musk é um movimento muito mais político e de ter uma voz mais ativa nas discussões ao redor do mundo do que propriamente um movimento visando o lucro, né? Porque o Twitter, inclusive, é chamado de patinho feio das redes sociais. Tem um número de usuários muito menor do que Facebook, Instagram e TikTok, por exemplo. Exatamente, Carol, você falou tudo. O que o Musk quer, ontem uma analista da Copiad me falou justamente isso. O que o Musk quer é um lugar na mesa do debate. Ele sabe que o debate está aí, o debate está ganhando força, começou a ficar muito presente ali no dia a dia durante o governo Trump, nas eleições americanas esse tema veio à tona praticamente todo dia. No Brasil a gente está vendo isso, agora vimos na Europa com a eleição na França. Então ele sabe que o caminho é esse, e a comunicação, ele quer entrar nesse pilar da comunicação, né? Porque quando a gente olha para a estratégia do Musk, a gente vê sustentabilidade, é um tema super presente no nosso dia a dia, né? Todo mundo fala disso. Então ele entrou ali com a Tesla, baterias, vamos substituir o combustível fóssil, vamos colocar bateria, eletrificar os carros. Por outro lado, ele já viu também que outro tema que está entrando aí na agenda de todo mundo é o turismo aeroespacial, então ele rapidamente já foi para a SpaceX, está desenvolvendo toda essa indústria, esse turismo, entre aspas, novo, que ninguém sabe para onde vai. Os 4 turistas espaciais passaram 3 dias a cerca de 580 quilômetros da superfície, uma distância maior do que a da Estação Espacial Internacional. E o terceiro pilar é a comunicação, né? Quer dizer, ele sabe que o lance da comunicação, das mídias sociais, tudo isso meio embolado, a disseminação das notícias falsas, o poder de expressão, o que pode, o que não pode, é uma discussão que está ganhando força também, e um pilar muito importante que vai ajudá-lo, de certa forma, a amparar todas as suas ambições, né, políticas ou não, ou até mesmo empresariais, mas o fato é que a intenção dele com o Twitter, obviamente, não é ganhar dinheiro. Tanto que o preço que ele ofereceu é visto pelo mercado como um ótimo bônus para quem tem uma ação, quer vender essa ação e embolsar um lucro alto. Que é levar, de repente, anos para um acionista que comprou uma ação do Twitter ter esse ganho que está tendo agora com essa proposta do Musk. Então, assim, nitidamente o interesse dele é político no sentido de ele ganhar voz nos debates globais sobre o assunto. Bruno Rosa, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Valeu, Bruno. Um abraço. Obrigado. Abraço. Professor Davi Nemer, a primeira reação que houve em relação à compra do Twitter pelo Elon Musk foi uma grande festa da extrema-direita brasileira, americana, no mundo todo. Essa festa toda faz sentido? Por quê? Ela faz um pouco de sentido porque o Elon Musk, ele é um assíduo crítico da moderação de conteúdo na plataforma do Twitter, né? Ele vem criticando a plataforma com suas diversas regras que não só suspendem contas temporariamente, mas também como banem contas permanentemente, como foi o caso do presidente Trump, né? A gente sabe que, infelizmente, a questão da desinformação e fake news é um problema na plataforma e que, infelizmente, grupos políticos vêm tomando proveito, né, dessas ações e que, infelizmente, muitas vezes se alinha com grupos da direita. E, por isso, com a redução da moderação, isso pode significar que a plataforma vai permitir esse tipo de conteúdo desinformador. Agora, professor, já mencionou aí o Donald Trump, né? Em janeiro do ano passado, a conta dele do Twitter foi banida, né? Definitivamente. Isso pode ser super simbólico em relação ao que está por vir. Você acredita que a conta do ex-presidente dos Estados Unidos será reativada no Twitter sob nova direção?
Então, de acordo com o que o Elon Musk vem falando e vem pregando, tudo leva a crer que o Trump possa voltar para o Twitter. O Trump já pronunciou falando que não vai voltar, mas nem seus advogados acreditam nele, né? Agora é um momento interessante de se analisar isso, porque o Trump acaba de lançar a sua própria rede social chamada Truth Social, que é uma cópia do próprio Twitter. A rede social, financiada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estreou para usuários do iOS. Mas o app está cheio de bugs e com uma enorme lista de espera. Então vai ficar essa guerra de quem vai conseguir promover o Trump, ou ter a conta do Trump, vai ser interessante de seguir, já que ele com certeza vai querer promover a sua própria plataforma e não dar audiência para outra plataforma rival, que é o Twitter. Professor, quando ele fala em reduzir a moderação de conteúdo, ele está falando exatamente sobre o que, na sua opinião? E como é que é possível fazer isso na prática, diante até de acordos comerciais, pressão das mais diversas que ele pode sofrer de setores que esperam do Twitter uma política para moderar conteúdo? Isso, ele acredita na liberdade de expressão irrestrita, né, onde que todo mundo ali possa ter a sua própria opinião. Ele não entende que desinformação e discurso de ódio violem o direito da opinião, né? E isso vai de contra a muitas leis nacionais. Por exemplo, a nossa própria lei nacional não entende que discurso de ódio seja protegido, né, por leis da liberdade de expressão. Na Europa temos diversos países que não aceitam, né, discurso de ódio como liberdade de expressão. Então isso é um problema que o Twitter, como plataforma, já vem enfrentando há muito tempo. Né, lá nos primórdios do início, né, do Twitter, eles viam realmente como se fosse essa praça pública de opinião, de que cada um pudesse se manifestar da forma que quisesse. É claro, uma vez que essa plataforma vai se globalizando, ela se coloca ali em contraste com leis, né, locais e que vão de contra as próprias termos de serviço. E é claro, as plataformas como Twitter, Facebook, eles dependem dos anunciantes, né, para ter sua renda. E esses anunciantes não vão querer ter suas marcas relacionadas a plataformas que, né, promovem esse tipo de conteúdo. Então, por mais que seja um discurso gera muita comoção, gera muito debate, dificilmente vai ser algo que vai para frente, já que isso vai ferir a cerne do modelo de negócio do Twitter. Professor, antes de a gente entrar no mérito dessas leis nacionais e eventualmente até numa regulação internacional para evitar o discurso de ódio, né, o Elon Musk diz estar empenhado em verificar contas na maior escala possível e também ao mesmo tempo atacar os bots, né, na rede social, sobre o qual o senhor fala bastante e estuda inclusive bastante. Em que medida que isso pode compensar, esse ataque aos bots pode compensar essa estratégia de reduzir a moderação de conteúdo? Então, o combate aos bots, às contas inautênticas que ele vem falando, realmente ajuda a conter a orquestração de cancelamentos ou orquestração de ataques virtuais. Mas isso é uma questão que, por exemplo, o próprio Facebook fala que faz, né? Que cada pessoa ali é verificada que realmente é um ser humano. Só que isso não impede a própria plataforma de ter contas falsas, de ter ataques coordenados. Então, novamente, o Elon Musk se mostra muito mais um torcedor de uma ideologia do que um realista do que realmente acontece nessas plataformas. Porque, novamente, o Facebook adota essa mesma política de cada conta tem que ser pertencente a uma pessoa, só que a gente vê muita conta falsa, orquestração de campanhas, enfim, coisa que no Twitter, realmente, por não ter essa política, essa questão acontece mais solta, mas isso não é garantia que vai reduzir nem acabar. E essa promessa de tornar público o algoritmo do Twitter, ele também tem defendido isso, né? Pode ser alguma coisa positiva? Essa eu acredito que é a única coisa positiva de todos os anúncios que ele fez, né? As tecnologias que usam algoritmos são capazes de selecionar padrões que escondem as minorias do mundo virtual. E se ele fizer isso,
vai ser a primeira dessas plataformas a abrirem o algoritmo para os pesquisadores, enfim, terem ideia de como realmente funciona a curadoria de conteúdo, como o algoritmo prioriza certos tipos de conteúdo. Isso realmente revolucionaria as Big Techs do Vale do Silício. É uma coisa extremamente positiva que nós, pesquisadores, o tempo todo pedimos, né, para entender como que funciona essa distribuição e curadoria de conteúdos. Certamente que os seus colegas das outras redes sociais ficarão incomodados com uma abertura de algoritmo, né? Isso, mas o Elon Musk, ele é conhecido ali pelo seu próprio ego, ele é uma pessoa extremamente egocêntrica e que ele realmente gosta de desafiar o status quo da indústria, né? Ele fez isso realmente com a indústria dos carros, né? Ao trazer a questão dos carros elétricos, né? Lógico que não foi ele que inventou, mas foi sim a empresa Tesla que desafiou a indústria petroleira e de automóveis, né, que é muito forte. Então, o Elon Musk tem o capital financeiro e social para ir adiante com essa atitude, já que ele desafia o tempo todo as indústrias que se inserem. A mesma coisa com a SpaceX, né? Ele vem desafiando a própria NASA por produzir foguetes e viagens ao espaço sideral que são muito mais baratas e eficientes. Então, não vejo isso ser um problema para ele, não. Agora, professor, qual o tamanho e a importância do Twitter hoje no debate político mundial? Porque ele tem um número de usuários muito menor do que um Facebook ou um Instagram, um alcance mais reduzido do que, por exemplo, o WhatsApp, né? Ou aplicativos de troca de mensagens. Por que o Twitter é tão importante na reverberação da pauta política? Correto, Carol. Realmente, muitas pessoas que estão inseridas ali no Twitter acabam tendo essa noção de que o que acontece no Twitter é o que acontece no mundo. Isso não é verdade, como você próprio falou. O Facebook ainda é maior que o Twitter. Muito se fala, né, que o Facebook morreu. Não, o Facebook, o último dado que aparece, é a segunda maior plataforma no Brasil, né, o WhatsApp sendo o primeiro. A importância do Twitter é porque, agora o Elon Musk tem acesso a dados gerados por pessoas. Ele era um dos grandes nomes da Big Tech que não tinham acesso a esses dados, vamos dizer assim. No Twitter é uma plataforma que se conversa muito com a imprensa, né, onde que políticos acabam tendo um canal ali para comunicar direto com a imprensa, com a sua base. A embaixada da Ucrânia no Reino Unido publicou agora há pouco um tweet que a gente vai ver. É o seguinte, anunciando que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recusou uma oferta dos Estados Unidos de tirarem ele da Ucrânia. Então é uma plataforma que ajuda a pautar, assim, debates políticos e até mesmo ajuda a pautar a imprensa. Esse é o efeito, né? É aquele efeito trickle down, ou seja, começa ali de cima, que é influenciado por outros meios e disso vai influenciando a base maior. Mas como plataforma única, ela não é tão importante assim como, por exemplo, o Facebook e o WhatsApp. O que coloca, né, a empresa Meta, que antes era Facebook, ainda no primeiro lugar. Professor, o senhor acha que essa movimentação aí do Elon Musk pode modificar, inclusive, o cenário de regulamentação internacional das redes sociais? Porque, por exemplo, a União Europeia já se manifestou, depois da compra do Twitter, dizendo que as novas regras de regulação de redes sociais do bloco se aplicam para todas as plataformas, inclusive o Twitter. Esse movimento que a gente viu na União Europeia pode, inclusive, se ampliar diante dessa movimentação e de possíveis mudanças nas regras de moderação do Twitter? Olha, eu acredito que sim, e isso vai ser um movimento inevitável, já que, novamente, o Twitter, por mais que seja uma empresa global, ela é baseada nos Estados Unidos, onde que a lei de liberdade de expressão, né, que é baseada na primeira emenda da Constituição americana, ela não é irrestrita, ela, né, por exemplo, não protege, vamos dizer assim, discurso em plataformas privadas. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o presidente Joe Biden se preocupa com o poder das grandes plataformas e acredita que elas precisam ser responsabilizadas pelos danos que causam à população. Joe Biden, que já chegou a dizer que as informações falsas nas redes matam as pessoas, tem pressionado o Congresso para aprovar uma regulamentação das redes. Agora, no Brasil, por exemplo, nós temos o Marco Civil da Internet, em que as plataformas elas não são automaticamente responsabilizadas por conteúdo ali compartilhado,
mas o usuário brasileiro pode entrar com uma ação pedindo a remoção desse conteúdo. E se a plataforma não retira, ela é igualmente responsabilizada, né? Civilmente responsabilizada. Ou seja, o Twitter, por mais que queira ter essa plataforma sem qualquer moderação, né? Quer dizer, o Musk está tentando promover isso, na realidade, pelo menos nas leis locais, isso não muda em nada o que a gente já tem em ordem por aqui. E eu acredito que, sob a tensão de promover uma plataforma sem qualquer tipo de moderação, eu acho que vai ser um tiro no pé, já que, por exemplo, igual a Europa já se manifestou, nós vamos ter outros países arrojando ainda mais as leis sobre desinformação, sobre moderação de conteúdo e responsabilização de conteúdo publicado nas plataformas. Ou seja, o Elon Musk também vai ter que separar um dinheiro para o jurídico, né? Porque as brigas vão ser boas, né? Vai, e isso é uma questão que fala muito do Elon Musk. Ele é uma pessoa, como eu falei, extremamente egocêntrica, ele se vê muito acima da noção de Estado, ele detesta essa noção de governo, né, de governo presente, só que uma coisa é você achar isso, outra coisa é você exercer isso na realidade, né? Totalmente diferente isso. Então, ele vai ter, sim, um grande choque de realidade uma vez que assumir o Twitter. Professor Davi Nemer, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Obrigada, professor, um abraço. Obrigado, um abraço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou o áudio do site Olhar Digital. A produção foi da Vitória Alves e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau! Até mais!